Aleluia! Aleluia! Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão, que vivam com alegria, que vivam com paz, com tranquilidade. Nós não estamos aqui para reclamar, nós estamos aqui para adorar, para dizer a Deus que Ele é bom o tempo todo, em todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus. Diga assim comigo: meu Deus, obrigada, porque o Senhor me chamou para te adorar nesta noite, para louvar ao Senhor, para representar o Senhor aqui na terra. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Igreja, uma coisa que tem falado muito no meu coração, e graças a Deus por isso, louva a Deus, é sobre nós obedecermos. Obedecemos às autoridades que estão sobre nós, aqueles que Deus colocou como superior a nós, porque é através de nós obedecer ao homem que nós estamos vendo, nós também obedecemos ao Pai Celestial, que Ele está nos vendo aqui na terra. E o Senhor colocou no meu coração desde ontem, quando o pastor falou comigo se hoje à noite eu poderia estar ministrando, eu falei, meu Deus, que honra, que glória. E logo veio no meu coração, oração. E eu falei, Deus, oração, mas como que vai ser, coisa e tal? Ele falou assim, você não é responsável? Eu falei, amém. Então, uma das coisas que Deus colocou na nossa responsabilidade é estarmos aqui orando. E hoje pela manhã foi uma frase dita aqui, que eu gravei ela na minha mente e no meu coração. Que as orações... Foi dito assim, eu vou falar como foi dito. As orações desta igreja têm tido resultado. Eu na mesma hora falei, amém, é isto mesmo, é uma confirmação de Deus, que nós precisamos perseverar em oração. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu já orei ontem. Não, eu orei de manhã, quando eu levantei. Amém. Eu não sei, eu não estou muito certa. Quantas horas tem um dia? Pois é, eu orei só uma vez. Nessas 24 horas, quantas vezes eu alimentei a minha carne? Quantas vezes eu coloquei algo na minha boca que desceu para o meu estômago? Quantas coisas eu fiz? Quantas coisas eu tinha que fazer e deixei sem fazer? Você imagina o Senhor lá da glória, que Ele cuida de cada um de nós. Então, o Senhor tem me orientado sobre perseverar em oração. E nós temos orado aqui, nós temos o privilégio de ter um dia, uma noite, aqui uma parte da noite, toda terça-feira, às 19h30, meia hora, só meia hora de oração. Mas como é que tem umas irmãs que é assim, bem espertas, sabe? Elas chegam aqui 6:45. Eu não digo quem é essas duas mulheres de jeito nenhum. Elas chegam 6:45, que elas lembram assim, nós temos um outro compromisso para orar por outra coisa que nos foi colocado na nossa responsabilidade. E ali nós oramos. E acha que quando dá 8 horas nós para? É bem difícil, né, Deusimar? Então, assim, não importa. Se for só nós duas, nós oramos. Se for só eu estou orando. Se vem mais 2 ou 3, 5 ou 10, glória a Deus. Mas a quantidade não me impede de fazer de cumprir com esse compromisso que foi colocado nas minhas mãos. Por quê? Eu estou fazendo para a honra e glória do nome do Senhor. Então Deus me disse, vai de oração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma expectativa do céu sobre nós aqui na terra. Deus está sempre esperando algo novo de nós.
Porque se ele criou o homem, criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele olha para mim como se ele estivesse olhando para ele. Porque eu tenho que ser a semelhança dele. Nós temos que ser a semelhança dele. Então, ele sempre tem boas expectativas de nós. Deus nunca pensa que você vai oferecer algo pequenininho. Ele sempre olha para você e sabe, daqui vai sair um fruto bom, perfeito e agradável. E é isso que Deus pensa de nós, que Deus não pensa mal de nós. Então, Deus tem expectativa sobre nós. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre cheios, transbordando da graça e da unção dele. O prazer de Deus é nos ver felizes aqui na terra. Deus não é feliz quando estamos tristes, quando fazemos coisas erradas. Não, o prazer de Deus é nos ver felizes. Então, o motivo de oração é que nós estejamos sempre procurando agradar a Deus. O nosso Deus, ele é o Deus do sobrenatural. E Deus, ele não despreza, e nós nunca devemos desprezar o que Deus falou, o que Deus fez e o que Deus quer que nós façamos. Ele já fez. Nós tínhamos uma dívida muito grande. A nossa dívida era incapaz de ser paga. Pela graça dele, ele se tornou filho, ele se tornou homem, veio na terra para pagar a nossa dívida. Antes mesmo de nós sermos formados no ventre materno, o Senhor já tinha derrotado o nosso ladrão, aquele que roubava a nossa vida, tudo que era nosso, que era Satanás. Então ele veio aqui, porque ele era o único que poderia, sim, destruir e vencer esse inimigo. Então ele se tornou homem, veio aqui, acabou. Ele levou a doença, ele levou a pobreza, ele levou a miséria, ele levou todo o mal que estava sobre a terra, que era para estar sobre nós, o Senhor resgatou. Até a morte ele venceu para nós. Então Deus preparou um mundo melhor para nós. E nós precisamos, irmãos, perseverar neste mundo que ele criou. Nós estamos aqui no mundo, andando aqui, mas nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Mas então como pode? Eu creio assim como a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele não é a terra que eu estou pisando, mas se o mundo jaz no maligno, eu posso andar nesse mundo que o maligno criou, mas eu não estou fazendo o que o maligno quer que eu faça. Eu estou no caminho que é o caminho de Deus. E é por isso que nós precisamos estar sempre orando. E uma das maneiras de nós nos policiar, olhar a nossa fraqueza, as nossas falhas, é através da oração. É no momento quando você começa a se entregar diante do Senhor e a pedir a Ele para te fortalecer no Espírito, para que o Espírito fortaleça a carne, para nós não cairmos em tentação, é nessa hora que Ele nos fortalece. Então a oração, ela é importante. Não despreze o que o Deus já fez por você. Isto é só o começo que ele fez, porque grandes coisas ainda tem para nós. Mas então por que está tendo tantos problemas nas nossas vidas? É porque nós não estamos andando corretamente como Deus quer que nós estejamos aqui na terra. Quando há uma coisa errada que acontece com nós, não é Deus que é culpado. Muitas vezes, Aparecida, muitas vezes falo assim, ô Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Foi várias vezes. Eu não podia alterar, não podia combater, eu tinha que calar. Então,
Depois, quando dava um tempinho que virava as costas, pai, isso não está vendo, olha. Só que ele já tinha me dado a vitória e eu não sabia. A vitória é chamada fé. Quando nós temos fé em Deus, nós somos livres de todo mal. Nós somos livres de toda obra do maligno. Então, olha bem, nosso Deus é um Deus de esperança. Ele é Deus que serviu um vinho que ele, o próprio Deus, tinha um vinho que não veio das uvas, mas veio do poder dele. E como ele fez isso? Naquela festa de casamento que ali estava, quando o vinho acabou, ele olhou, ele não ia deixar a criação dele passar vergonha. Ele não ia deixar aquela família ser humilhada. Então, o que Deus fez? Ele transformou, levou, mandou encher as taças de água e aquela água transformou em vinho. Então, ele mudou o vinho, a água pelo vinho, sem nenhum esforço. Ele simplesmente abriu a boca e falou e aconteceu. Então, o que nós precisamos, igreja? Crer. E para nós crer, nós precisamos ter um alimento. Este alimento é chamado de fé, da qual nós temos essa fé através da nossa oração, da qual nós podemos, diante do Senhor, sempre estar pronto para receber o melhor que Ele fez para nós. A palavra de Deus nos fala, né? É uma pequena observação. Bem o que diz, quando nós oramos e falamos com Deus sobre a nossa oração, e muitas das vezes tem pessoas que falam assim, eu quero que o pastor ore para mim, porque o pastor ora bem. Não, eu quero que a Deusimar ore para mim, porque, eita mulher de oração. Não, eu quero que o Joaquim ore para mim, porque, eita homem que fala bonito. Igreja, nós somos simplesmente um canal. Não existe oração bonita, não existe fulano que faz melhor do que o outro. Quem opera é o nome de Jesus. Então, nós precisamos sempre manter esse nível de oração, estabelecendo um diálogo entre nós e Deus. Porque quando nós, o cristão, nos aprofundamos na comunhão com Deus, Ele sempre, Ele se volta com algo novo para nós. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nos fala algo que é maravilhoso demais. Olha, na oração, o que nós fazemos? Nós não invocamos outra coisa a não ser o nome do Senhor. Então, em Jeremias 33, diz assim, invoca-me. E o que é? Te responderei. Isso é para você ver que Deus te ouve. Deus ouve o seu clamor, eu te responderei. Ele só vai responder o que você pediu? Não. Ele vai te dar outros métodos para que você possa abrir o seu entendimento, para que você possa fazer algo melhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Olha como é bom nós clamar, invocar a Deus. Ele nos anuncia essas coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos. Então, nós precisamos aprender a crescer espiritualmente através da oração. Clama a mim e eu responderei. Isto é tudo que nós pedimos a Deus, Ele tem uma resposta para nós. E lhe direis coisas grandes e insondáveis, que você não conhece. Numa tradução diz assim, coisas grandes e insondáveis que não conhece. E eu falei, insondável, Pai? Insondável é algo cujo a profundidade não pode ser medida, que está além do alcance da compreensão ou da explicação humana. Na tradução da minha Bíblia fala, insondáveis os que você não conhece. Imagina o que nós podemos receber através de uma oração.
é algo cujo nós não conhecemos. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando mais nós buscamos a Deus, mais nós conhecemos a Ele e as coisas deles. Então, quando nós precisarmos, Ele está somente ali para nos responder. E falando em oração, nós temos aqui uns compromissos de oração, e eu tenho observado que depois que o pastor colocou em uma meta de oração para a organização, a melhoria daqui da obra, e nessas alturas nós temos orado, temos um grupo que está orando a este favor. Irmãos, eu já vi tanta mudança aqui depois disso. Eu cheguei perto dele e falei, pastor, isso assim aconteceu, foi depois que o senhor mandou nós ficar orando a esse favor. Não foi a oração de terça-feira, não, que é além da de terça-feira que nós oramos. Então, a importância da oração. Eu não sei se você gosta de orar, ou se você gosta de orar só aqui na igreja. Olha, é só falar que a gente tem que abrir a porta e você ora. Não precisa preocupar não, tá? Nós estamos sempre disponíveis. Então, graças a Deus por isso. Quando nós alcançamos o que nós pedimos a Deus, nós cantamos, adoramos, agradecemos a Ele. Mas e quantas vezes que Ele acrescenta ao nosso pedido que nós nem percebemos do que aconteceu? Muitas das vezes nós estamos tão com corre-corre que nós não observamos que eu pedi isso a Deus. Agora, tem algo que você já recebeu de Deus, que Deus já te orientou para você dar, contribuir, fazer algo para o reino dele aqui na terra? E você teve dúvida, ou você não fez, ou você fez. Irmão, nós precisamos observar isto. Mais ou menos há um ano atrás, Deus falou algo no meu coração. E eu fiquei assim, não entendi, né? Deus, Ele fala, Ele explica, mas muitas das vezes a mente da gente está cheia de tanta coisa, o coração, né? A gente dá preferência a algumas coisas. Quando Deus falou a segunda vez, eu falei, mas Deus está falando comigo isto. E eu então orei, coloquei diante de Deus, não obtive a resposta. Aí eu tenho uma irmã de oração, daqui de São José dos Pinhais. Eu liguei para ela, aliás, já não me atendeu, mandei uma mensagem, falei, irmã, eu estou precisando de uma ajuda sua, me ajuda em oração, porque Deus me orientou isto, e eu não estou conseguindo, não sei como fazer, não está dando certo. Aí ela falou comigo assim, Deus mostrou a senhora para fazer isso? Eu falei, mostrou. E quem é que está impedindo? Eu falei, só pode ser o diabo. Ela falou assim, pois manda esse diabo para o meio do inferno e a senhora vai conseguir. Ô, irmão, naquela semana, tudo foi liberado, tudo deu certo, tudo aconteceu, porque muitas das vezes, não é que nós não temos força, porque nós não vencemos na força, nós vencemos pela fé, pela obediência à palavra de Deus. E naquele momento em que eu falei isso e ela também, nós marcamos, oramos, graças a Deus. Hoje nós comemoramos que tudo deu certo. Tudo deu certo. Nada falhou, nada parou. Por quê, irmãos? O poder da oração. Quando nós oramos, Deus nos ensina que quando nós oramos, nós estamos recebendo dele algo que ninguém pode nos dar, somente Ele. Então, muitas das vezes nós deixamos de receber o que Deus tem para nós, porque nós não temos um tempinho para orar. Às vezes, começa a orar, a panela de pressão está fervendo, a máquina está lá com a roupa secando, e tem que olhar que se a campainha tocar, eu tenho que atender. Não. Não dá farelos para Deus, não dê sobra para Deus. Você tem que ter um tempo.
para dedicar, para ficar a sós com Deus. Por isso que nós temos a terça-feira aqui. Aqui não tem fogão, aqui não tem panela, aqui não tem nada. Ficamos aqui e aquele período é para Deus. E como Deus tem respondido às nossas orações. E esta semana mesmo, Deus já fez algo extraordinário. Eu ainda não pus a mão, mas eu sei que já foi liberado, já foi entregue, já chegou. Só falta nós desfrutar disso, igreja. Através de meia hora de oração, meia hora que a gente separa para ficar aqui, para adorar a Deus. Às vezes não tem mais nem palavra, começamos a agradecer, fazemos que nem um pastor, chamamos a existência. E assim Deus tem operado. A oração, ela é um estilo de vida, é uma atitude para com Deus. A Bíblia nos ordena, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Deus nos ordena. 1 Tessalonicenses, pode passar, gente. Olha aí. Fazer o quê? Deus está mandando, nem eu não. Orai sem cessar. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não tenho tempo. Como é que você tem tempo para ter papo com o vizinho? Como é que você tem tempo lá do seu videogame? Como é que você tem tempo lá da sua novela? É difícil, né? Tem tempo para tudo, menos para tirar meia hora para orar a Deus. Ou o período que você determinar. Irmãos, a oração, o período de oração foi o que Deus falou comigo. É entre eu e Ele. Não é entre eu, ele e o fogão. Não é entre ele, eu e o vizinho. Não. É entre nós dois. Porque ali não é um tempo perdido, é o tempo de eu receber. Muitas das vezes você não recebeu o que você está pedindo a Deus. Porque você pede dentro do ônibus. Aí o ônibus dá uma freada. Não sabe dirigir, não? Ah, vai uma palavra, não? O telefone toca. Separa um tempo para você orar. Separa. A oração é um estilo de vida. A oração é uma atitude. A oração é algo que a Bíblia nos ordena, como ali, orai sem cessar. Em outras versões, tem uma versão que diz assim, orai continuamente. Eu falei, Deus... Quer dizer, eu tiro meia hora, depois eu vou pensando na oração. Deus falou, vai declarando. Continua, vai declarando. Vai declarando, vai declarando. Enquanto nós estamos declarando, no mundo espiritual, está sendo trazido para nós. Você lembra numa passagem de Daniel, que fala que Daniel orava 3 vezes por dia, mas não é bem essa. Acho que nessa mesma passagem. Que aí ele orava, ele pedia a Deus algo. E o prazo estava vencendo, de repente, ele tornou a orar. Deus ouviu e falou, mas eu mandei um anjo ir lá e dar ele a bênção. E por que ele está me pedindo novamente? Deus te ouve. Deus ouve a nossa oração. A nossa oração não é em vão. E quando Daniel continuou orando, Deus chamou outro anjo e falou, vai lá ver o que eu já mandei um, ele não foi, vai direto a Daniel ver o que está acontecendo. O primeiro anjo que foi, não vou falar porque eu não sei se foi o Miguel ou o Gabriel que veio primeiro, foi os dois que vieram. Aí veio um primeiro e outro depois. Aí o que veio primeiro, Satanás armou uma armadilha para ele e impediu ele de ir até Daniel, levar a vitória, a bênção que Daniel tinha pedido a Deus. Então, muitas das vezes nós temos impedimento. Não é porque você pecou, não é porque você faltou, nem Deus te provando, que Deus não nos prova. Quem falar que Deus está te provando é mentiroso. Deus nos ama. Deus nos ama, o amor de Deus é incomparável. E o que aconteceu? O outro anjo veio direto a Daniel e falou, Daniel, por que você está pedindo? O Senhor já mandou alguém vir te socorrer. Ele falou, não, mas eu ainda não recebi.
Então, enquanto o diabo estava lá lutando com o outro anjo, o segundo anjo que veio, deu a vitória a Daniel. Quer dizer para você, não recebeu? Continua orando. Persevere na oração. Persevere na comunhão com Deus, porque o nosso Deus, ele não é surdo. E ele não é uma munheca de samambaia, não. A mão dele está aberta, está estendida para nós, para nos dar vitória em todo tempo e lugar. Por isso, irmãos, a oração é um estilo de vida, é uma atitude para com Deus. A oração é o maior privilégio que nós cristãos temos. A oração, o que é oração? É falar com Deus, é ter comunhão com Deus. Oração é comunicar com Deus o que você precisa, o que você quer agradecer, o que você quer fazer. Também pode ser clamar a Deus. É você ter liberdade com Deus. Você pode chamar ele de papai, de paizinho, de paizão. Chama ele de Deus. Você tem liberdade para falar com Deus. Muito mais do que você tem com seu esposo. Muito mais do que você tem com seu vizinho. Deus, ele é fiel. E ele quer. A palavra de Deus diz que ele procura verdadeiros adoradores. Eu estou nessa lista. De verdadeiros adoradores. Nós temos que estar nessa lista. Nós não podemos ficar para trás, igreja. Nós estamos ali, ó, firme com ele. Nós somos dele. Então, quando ele fala que a oração que é um estilo de vida, e aqui ele nos fala, orai sem cessar, quer dizer, ore continuamente. A oração é o maior privilégio que nós temos. A oração, ela dá acesso a Deus, à nossa vida. A oração, ela é estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Hoje pela manhã o pastor falou algo aqui. Eu falei, meu Deus, está lá na minha mensagem. Que a oração, ela sobe. Ela vai para o céu. Lá no céu ela é ouvida. Acha que ela fica lá, que é posta na gaveta? Ou passou para terceiro, não, na mesma hora, tchum, a resposta vem. Mas muitas das vezes você já saiu, a resposta ficou aqui. Você está entendendo? Muitas vezes nós perdemos as bênçãos que Deus nos envia. Quando nós oramos, a oração ela é respondida. A oração ela traz os céus até a terra. Quando nós oramos, a palavra de Deus sai da nossa boca, como o pastor falou aqui na manhã, vai no céu, ela é ouvida no céu, ela não é guardada, ela é respondida. Deixa eu te falar uma coisa, toda oração, desde o dia que você aceitou Jesus, desde o dia que você conheceu esta palavra, tudo que você tem falado a Deus em oração, Ele sabe. Eu já posso ter esquecido, você também pode ter esquecido, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Ele pode não ter te dado naquela hora, mas Ele cumpre a palavra dEle. Ele cumpre. A oração é uma ordenança divina. A oração é um caminho indicado por Deus para que nós possamos receber tudo o que nós precisamos. Tudo. O que você está precisando nesta noite? Aí você fala assim, igual aquele que quer tudo e não dá nada. E eu preciso de tanta coisa. Eu preciso só de uma coisa, igreja, só de uma. Da direção de Deus. É a única coisa que eu estou precisando. Fala assim, então me dá aí R$100. Não tem nada. Aqui no bolso não tem não. Mas eu tenho um Deus que pode suprir a tua necessidade. Eu tenho um Deus que pode curar a sua enfermidade. Eu tenho um Deus que pode te dar a mão e te levantar, te colocar você aonde você jamais imaginou. Porque ao meu Deus tudo é possível. Tudo é possível. E muitas das vezes as pessoas pegam carona na fé de um dos outros. E não tem importância, é tão bom quando alguém pega carona na sua fé, né? Mas, em João capítulo 16, versículo 23, nos dá um alerta.
João 16, 23. Naquele dia, vai ter dia, né? Que já teve, né? Aquele dia, vocês não, que Jesus está dizendo, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, porque eu lhes asseguro que meu Pai o quê? Já lhes dera tudo que pedirem no meu nome. Igreja, não tem mais nada. Jesus já falou, Pai, tudo que aquele povo te pedir, ele citou nome por nome, tudo que eles pedir, papai, o Senhor já deixou aqui, está pronto, eu já deixei aqui, ó, já está embalado, este verde é para Joaquim, este aqui é para fulano, este é para ciclano, as bênçãos já foram conquistadas por Jesus. E tem gente que morre, vai para onde, dependendo da vida aqui da terra, e deixa tudo que Jesus conquistou para ele. Lá deve de ter um local lotadinho de bênçãos de pessoas que já partiram sem receber. Amado, Jesus falou naquele dia, vocês não me perguntaram mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedir no meu nome. Então, tudo que nós precisamos, se você está precisando de alguma coisa, se é na vida conjugal, se é na família, se é no seu próprio corpo, o que você está precisando, que não seja algo que envergonhe o reino de Deus, que não é bíblico, entendeu? Porque Deus, ele nos dá o que está aqui. Ele não vai criar outra Bíblia para te dar, colocar coisas que não. Ele já fez. Está disponível para nós. Jesus já veio aqui na terra. E olha como que ele é perfeito, como que ele é bom. Que ele, com 30 e poucos anos, ele fez coisas que ninguém mais já fez aqui na terra. Ele conquistou tudo, ele derrotou todos os inimigos, toda a dívida, tudo aquilo que não é, que é prejudicial a uma criação de Deus, a uma criatura de Deus. Ele derrotou, ele criou tudo novo, ele tem coisas novas para você, ele tem surpresa, ele tem coisas sobrenaturais, ele tem o melhor para você, o melhor. Mas muitas das vezes, nós, pela nossa falta de obediência, nós não possuímos aquilo que Deus deu. Não possuímos. Às vezes nós deixamos para trás. É igual um filho que desobedece aos pais. Eu tive 3 filhos, graças a Deus, um com 23 anos, ele voltou para a casa do pai, mas Deus levou um e deixou 2 para mim. Olha como que Deus é bom. Deus não levou 2 e deixou um, não. Ele levou 1 e deixou 2 para mim. Como diz, ó, na hora que você cansar, deixa, vai para lá. Na hora que ele lá, vem para cá. E assim é Deus, irmãos. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Quando eu penso que Deus vai fazer isso para mim, Ele me surpreende com algo melhor ainda. Este é o nosso Pai. Este é o nosso Deus. Então, nós vamos conseguir tudo isso o quê? Através da nossa oração, através da nossa fé. Porque Jesus, antes de nós nascer, Ele fez tudo. Nós não oramos para Jesus. Nós oramos a Jesus por nós, ou por interceder por alguém aqui na terra. Jesus não precisa de oração. Ele é santo, 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 Ele é. E nós que somos dele, nós andamos no mesmo caminho, nós herdamos essa santificação. Então o Senhor já fez. Por isso que Jesus falou, olha, tudo que o Pai pedir, tudo que você pediu ao Pai, Ele vai te dar. Já está disponível. O nome de Jesus é a chave para toda autoridade.
a tudo quanto nós precisamos. É no nome de Jesus que nós vamos receber. Maria não é mais do que Jesus. José não é mais do que Jesus. Jesus, ele é o único. Ele não é aquele fortão, aquele todo-poderoso. Ele tem a vida divina, a vida eterna nele. E por onde ele passa, esses sinais picaram para nós. E a mesma coisa nós temos que ter esses sinais de Deus conosco. Mas como nós vamos viver esses sinais? O mesmo aqui que nós aprendemos, de orar sem cessar, de perseverar, de sempre pedir, agradecer a Deus, porque Jesus já fez tudo por nós. É só agradecer, porque Ele já fez. Está feito, é nosso. E o nome de Jesus, por isso que Ele é tido como a chave. A oração não funciona sozinha. Nós precisamos... A oração, ela não funciona sozinha. Nós precisamos ter fé, acreditar que tudo que Jesus fez é verdadeiro, é bom e é perfeito. Então, através da fé, nós conquistamos, nós vivemos tudo que Jesus conquistou para nós. Ore a Deus, fale com Deus. O que você não tem confiado ao seu melhor amigo, talvez nem a sua esposa, nem a seu esposo, fale com Deus. Confia em Deus, que Deus te ouve e te responde. Muitas das vezes a gente não conta nada, não vou falar para fulano, mas fala com Deus. Eu converso com Deus, falo, Pai, hoje está assim, assim, assim. Se Ele me respondeu, eu não entendi, mas eu tenho certeza que Ele me ouviu. Eu posso não ter recebido naquela hora, mas eu tenho a convicção que Ele me ouve. Que Ele me ouve, que Ele me responde. Agora depende de mim viver o que Ele está me concedendo. Outra coisa de oração, irmãos. Oração é alegria. Oração não é obrigação. Oração é amor. Ô Aline, você ama o Vitor? Então você quer falar com ele, não quer? Você quer que ele te ouve, né? Você ama a Deus, pastor? Então você quer falar com Deus. Isaac, você ama sua esposa? Você ama a Deus? Irmãos, o amor. O amor nos faz ouvir, o amor nos leva a obedecer, o amor nos leva a retribuir. E uma maneira de você orar, com 5, com 10, com 15, ou só você mesmo, com milhares e milhares de pessoas, e ninguém, às vezes você fala assim, eu não vou terça-feira na igreja porque fulano vai saber da minha oração. Escreve saber. Olha, tem a oração em línguas, que é falar com Deus direto. A manifestação do Espírito Santo, ela é concedida a cada um, avisando um fim proveitoso. Falar em línguas, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 10. Dentre esses dons vocais, o dom de línguas é o que mais destaca para o cristão. É uma parte de entrada para o sobrenatural de Deus, que muitos falam em língua e muitos são importantes na vida de Cristo, pois é uma manifestação que Deus dá. É nós falar em línguas. Se você ainda nunca falou, na sua oração particular, fala assim, Pai, eu quero falar em línguas. Aí ele vai falar, solta, abre a sua boca e fala. É simples, porque é um dom que Deus já nos deu. É você conversar com Deus, mesmo que não entenda. Às vezes eu falo, Pai, não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está me abençoando, o Senhor está me respondendo.
Então, isto é um dom que Deus nos deu. Atos capítulo 2, versículo 4, a gente quando ler, é aproveitamento do que o Espírito de Deus, quando faz, cheios, quando nós ficamos cheios, nós falamos em outras línguas, em oração, em adoração. Por quê? Porque somos filhos de Deus e Ele nos entende, mesmo que nós não entendemos Ele nos entende e nos desperta para fazer como entender a vontade dEle. Ele é o nosso Pai. Nós temos o seu Espírito em nós. Eu não pus aqui para ler, mas se o irmão quiser colocar, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. O Espírito Santo nos concede vários tipos de língua. A importância de falar em línguas. Eu não sei, conseguiu? Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, para nós encerrar. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu estou enxergando bem, eu vou ler direitinho. Pois todos não são guiados, não é isso? Pelo Espírito de Deus. Não são filhos de Deus, não é o que está escrito ali? Então vamos ler junto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E agora, como filho de Deus, eu te convido, enquanto a equipe vai louvando, vamos começar a orar em línguas, vamos começar a falar com o Pai agora, vamos nos soltar, deixa as coisas de lado, te ligue ao trono da graça agora e comece a falar com Deus agora. Aleluia! Que essa mensagem, que essa palavra, ela flui no teu coração, na tua alma. Oh, aleluia! Oh, remanda.